Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. A minha fala sobre o texto de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 ao 7. É um livro de sabedoria. Eu sugiro, eu já disse isso algumas vezes, mas repito, o livro de Provérbios tem 31 capítulos, de modo que você pode ler cada um deles a cada dia do mês e extrair de lá muita sabedoria para a sua vida. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Na semana passada, eu compartilhei com vocês que todo filho de Deus deve aprender a tomar decisões. E para isso, deve avaliá-las no Senhor, porque nós somos cristãos. As nossas decisões, elas não são tomadas, ou não deveriam ser tomadas, visando os nossos interesses pessoais, tendo-os como prioridade. Assim age o mundo. Então nós vivemos num clima de competição, de inveja. Estamos sempre buscando o futuro e sempre nos esquecendo do presente. Ninguém terá um futuro sem realmente ter estabilidade no presente. E eu dei a vocês pelo menos 5 princípios que eu penso que podem ajudá-los a tomar decisões seguras diante da trapaça que este mundo apresenta. As armadilhas são grandes para roubar sua fé, sua dignidade, tornar você em uma vergonha, e não é isso que Deus planejou para a sua vida. E eu gostaria de iniciar repetindo-as, se vocês permitem. Ao tomarmos decisões, eu deveria questionar: a minha decisão contrariar os princípios morais estabelecidos por Deus? Eu devo questionar se a minha decisão é lícita, se ela é moral.
ela contraria os mandamentos de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz: não matarás. Não cabe a um cidadão comum o ato de sair matando pessoas, a não ser em legítima defesa, que pode acontecer, e a Bíblia mostra isso, para desespero de alguns até. Mas a Bíblia ressalta isso, que ocorre às vezes a legítima defesa. Mas a Bíblia não diz que você resolve todas as suas situações matando pessoas. A Bíblia ensina que você não deve criar dentro de si um espírito de ódio. Você pode comentar, você pode sentir tristeza, mas você não pode criar um clima de ódio, ou ser absorvido pela mágoa, pela amargura, porque você vai tomar decisões baseadas em emoções, e isso é muito perigoso. A Bíblia chama esses sentimentos exagerados de pecados. Por quê? O ódio no coração para Jesus já é a intenção do homicídio, correto? A amargura não somente envenena sua alma, seus pensamentos, suas emoções, como também podem influenciar negativamente as pessoas à sua volta, sua família, seus filhos. Nenhum filho, nenhum marido consegue conviver com uma mulher amargurada, ou um pai amargurado. Imagine aquele pai que chega em casa e, ao invés de abraçar a todos, já chega reclamando da vida, de tudo. É insuportável. Quando você vai conversar com alguém e você espera que seja uma conversa agradável, é insuportável quando você estende a mão para alguém e essa pessoa toda hora se queixando. Você já sabe, vou cumprimentar aquela pessoa, quer ver, ela vai se queixar. É insuportável. Chega um momento que ninguém mais quer ficar próximo a essa pessoa, porque ela está tomando uma atitude que a separa das demais. Então, eu tenho que examinar se a minha vida ela está disposta a observar o que é lícito e o que não é. Os mandamentos de Deus estão lá. Os mandamentos de Jesus, ele disse o que é bom, o que não é. Então, quando eu procuro ser uma outra pessoa, eu tenho que pensar: eu estou enganando pessoas? A minha atitude vai enganar pessoas? Aquilo que eu pretendo fazer vai enganar pessoas? Então eu falei também: a minha decisão trará benefícios à minha família ou só para mim? Muitas pessoas estão procurando apenas o conforto pessoal, o benefício pessoal, e se esquecem da família, se esquecem da edificação do lar, da construção, da sedimentação, do fortalecimento. Uma terceira: a minha decisão tomará o lugar de Deus e da minha família em minha vida. A minha decisão fará com que eu me torne escravo de situações ou de pessoas. Você está agora arrumando uma negociação.
Você tem que imaginar: o que pretendemos fazer é lícito? Isso vai trazer benefícios para mim e não para a minha família? Quando a minha família descobrir que eu estou me envolvendo nisso, como eles vão se sentir? Isso vai me escravizar, isso vai me colocar debaixo da manipulação de pessoas e de circunstâncias. A minha decisão não me acusa, muito bem, mas edificará ou fortalecerá outras pessoas em Cristo. Há certas coisas que você pode fazer e a sua consciência não o acusa. Eu citei alguns exemplos aqui, nós rimos até, mas você tem que entender que há certas coisas que para você que não significa um pecado, um erro, devido à consciência mais fraca de outro, aquilo que não te condena, prejudica a fé de alguém. Por exemplo, não há nenhum mal em você beber vinho, mas o mal está em embriagar-se. Mas se você estiver diante de alguém que diz: eu não aceito essa história de beber vinho, contenha-se e não beba, para que ela não se sinta entristecida. Então nós respeitamos o próximo, porque o cristianismo, ele é baseado assim, na minha vida com Deus, para ajudar e abençoar o próximo. Então, quando eu busco a Deus para abençoar o próximo, nesse caminho eu sou tremendamente abençoado. Então, é uma vida equilibrada, é uma vida sadia. Eu tenho direitos? Claro que sim, mas eu os deixo de lado para beneficiar outras pessoas e para servir a Deus. E em último, a minha decisão honrará a Deus. O que significa honrar a Deus? Significa aquilo que eu vou fazer mostrará às pessoas que Deus é verdadeiro em minha vida. As pessoas, através da minha decisão ou das minhas decisões, das minhas atitudes, perceberão a sua presença, o seu poder dirigindo minha vida, me abrirá a oportunidade para comunicar sobre a sua graça àqueles ao meu redor. Elas verão a grandeza, o poder, a misericórdia, a bondade, a graça, o amor de Deus. Ou elas verão apenas em mim a ganância, o interesse pessoal, o orgulho, o egoísmo. Lembre-se que Paulo diz: quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus. Então, tomem cuidado como vocês se expõem na internet, porque algumas pessoas verificam suas páginas, suas redes sociais, e depois elas sairão falando: olha, como é que pode? Elas se esquecem que também tem erros e acusam vocês que se expuseram. Aí você diz: isso não é justo. Justo não é, mas acontece porque você não foi prudente. Então você feriu a fraqueza de uma pessoa fraca. Então tome cuidado com as suas fotos, tome cuidado
aquilo que você expõe, seja balanceado, seja uma pessoa consciente, faça suas análises, fale a verdade, exponha suas ideias, mas com muito bom senso, com muita cristalinidade. Não procure abusar da fragilidade do seu próximo, principalmente do seu irmão em Cristo, porque nós precisamos fortalecer nossa família, que é a família de Deus. Então, todos esses princípios que eu passei para você servem para nos ajudar a tomarmos decisões. Nesta noite, eu quero comentar com você sobre um episódio na vida de Davi, quando ele poderia ter analisado a sua decisão, avaliado seus interesses à luz de Deus, mas assim ele não fez, e o resultado foi uma tragédia na sua vida, lhe trouxe consequências. Ele retorna ao caminho de Deus, mas Deus não retirou dele a sua responsabilidade, como também não retirou de sua vida as consequências de seus erros. Então, cabe aqui dizer, muitas vezes, pessoas ingressam em igrejas e fazem aquelas correntes, aquelas campanhas, aquelas novenas, e até dão muito dinheiro para pastores, para pregadores, para pessoas que dizem que oram, e com todo respeito digo isso, elas fragilizadas acreditam que recebendo uma oração, fazendo uma campanha de alguns dias, seus problemas serão solucionados. Não é assim que funciona no cristianismo. No cristianismo é necessário que você tome decisões presentes que transformarão a sua vida. Por quê? Você precisa aprender a negar a si próprio, a ser corrigido, não é se corrigir, a ser corrigido, a ser disciplinado. Você precisa aprender a seguir Deus, a Bíblia. Isto eu estou falando para cristãos, e não simplesmente isolar o Senhor e a Bíblia e achar que recebendo uma oração tudo vai resolver na sua vida, porque pode ser que alguns problemas sérios que você está enfrentando estão lá como consequências de erros passados, e Deus não pode, por justiça, por retidão, tirar essas consequências, esses problemas do seu caminho. E então você vai ter que aprender a se adaptar a eles com inteligência, aplicando nessas situações a sabedoria divina. E à medida que você vai se adaptando e aplicando a sabedoria divina, eles vão se desmanchando. Alguns problemas, adversidades desaparecerão, enquanto outros não, vão conviver com você até o fim da sua vida. É isso que eu pretendo tratar com você nesta noite. Não é um assunto agradável, eu sei, mas é a realidade. Por que eu digo isso? Por que quero tratar deste assunto? Eu sei que vocês creem na oração,
A Bíblia diz que a oração do justo, isto é, a oração de uma pessoa que é aceita por Deus, ela pode muito em seus efeitos. Ela pode muito em seus efeitos. Mas o texto não diz que Deus responderá de acordo com o desejo daqueles que o aceitam. Muitas vezes, isso é uma matéria que eu ainda pretendo falar com vocês aqui, mas antecipando, para que vocês já tenham dentro do coração e na mente. Muitas vezes Deus diz para você seguir um caminho, e então você começa a seguir aquele caminho, e qual é a ideia que você tem? Bom, se eu estou fazendo algo que Deus mandou que eu fizesse, ou se eu estou seguindo esses princípios aqui, tudo vai estar bem. Não é verdade? Deus, Ele diz, faça isso. Isso é uma coisa que Ele te revela, mas Ele não mostra tudo. Deixa-me dar um exemplo. Deus chamou Jonas e disse para ele pregar aos habitantes de uma antiga cidade chamada Nínive. Porém, Deus não revelou a Jonas o resultado da sua pregação. Jonas foi e pregou, mas não sabia o que ia acontecer. E o que aconteceu é que a cidade toda se voltou para Deus, e Jonas ficou irritado. Deus diz: vá por esse caminho, mas Ele não diz a você o que vai acontecer lá. Você tem que ser obediente. Tratarei ainda de um versículo futuramente, e creio que não estou saindo do assunto. O homem faz muitos planos, mas a última palavra, ou a palavra que prevalece, é do Senhor. Este versículo tem sido mal interpretado por anos e por séculos, porque algumas pessoas dizem assim: não, eu faço os planos, mas Deus vai fazer o melhor. O melhor aí é aquilo que você sonha em questão aos seus desejos. O que Deus está dizendo lá é o seguinte: homem, você pode fazer todos os planos, você pode andar direitinho, você pode fazer o que quiser, mas o que vai acontecer lá na frente é o que eu já decretei. Por mais que você faça a minha vontade, há certas coisas que eu não vou mudar. Por exemplo, vou dar outro exemplo. Deus nos chama para sermos fiéis a Ele, para falarmos às pessoas sobre a sua graça, correto? No entanto, ou melhor, Deus nos fala para sermos fiéis, para falarmos às pessoas sobre a sua graça, porque a palavra de Deus traz respostas às pessoas que estão afastadas dele e tornam suas vidas dignas. Então nós nos preparamos, nós procuramos aprender, criamos cursos, fazemos todo o possível e pregamos e anunciamos. No entanto, todo o nosso trabalho não alterará o curso da história,
porque Deus já decretou que este mundo vai se tornar cada vez mais maldoso. Vocês estão entendendo ou não? Isso aí é um espinho na carne de muitos pregadores e teólogos, porque eles têm medo de falar sobre isso. Há certas coisas que Deus já decretou e que vão acontecer, independente se eu sou bom ou não. Judas tinha que aparecer, independente dos ensinamentos todos que ele recebeu o mesmo ensinamento que todos. Ele saiu, ele orou por doentes, ele expulsou demônios, mas ele foi um traidor. Nada foi alterado, está escrito que ele foi escolhido para aquilo. Não adianta você brigar com a Bíblia, não adianta você brigar com Deus. Então, meu irmão, por isso que Jesus, ele nunca ensinou que nós deveríamos orar como os pagãos, buscando soluções, buscando coisas. Nós devemos buscar o reino. Mas isto não significa que nós deixaremos de orar uns pelos outros. Oraremos para que Deus fortaleça o meu irmão. Eu orarei sim, pedindo a Deus a saúde dele. Eu pedirei a Deus que Ele abra as portas. Mas eu tenho que ter consciência que por mais fé que eu possua, aquilo que Deus determinou fazer será feito. Os meus desejos não alterarão a vontade de Deus. O que eu tiver que passar, passarei. Jesus disse aos discípulos: vão para a outra margem, mas ele não falou que eles teriam um temporal. Em tempo oportuno, no meio do temporal, ele vem andando sobre as águas. O fato é que Deus nunca nos abandona e nunca nos abandonará. Eu já sei que isso vai polemizar, mas eu sempre fui metido em polêmica, e alguns vão escutar isso e não concordam. Então me prove o contrário. A menos que você rasgue algumas páginas da Bíblia e desapareça com elas de todas as Bíblias. Do contrário, você não conseguirá convencer o meu coração do contrário. Está escrito. Por isso, nós precisamos de muita sabedoria para vivermos essa vida. Como primeiro ponto, vou usar o nosso texto e vou picá-lo para compartilhar com vocês nesta noite os conselhos, os pensamentos e os caminhos de Deus. Não confunda a sua inteligência com sabedoria.
Deus, Ele criou o homem para ser inteligente. A inteligência é um dos atributos ou características de Deus. Ao fazer o homem à sua imagem e semelhança, Deus o criou com inteligência. Mas não fez o homem sábio. A sabedoria vem de fora, a verdadeira sabedoria. No entanto, o que é a inteligência? Em primeiro, é aquilo que o distingue dos animais. Os animais têm um certo grau de inteligência? Sim, porém, eles vivem por instinto. Eles aprendem pela repetição e por meio de barganha. Dá um dinheiro aí. O cavalo obedece, você dá açúcar aí. O cachorro obedece, você dá um mimo. Mas há animais que não obedecem. Tente domesticar um hipopótamo. Que é um dos animais mais ferozes da natureza. O animal que mais mata pessoas no seu habitat é o hipopótamo. Nem os crocodilos metem a cara com ele. E olha, os rios em que eles se banham são forrados de crocodilos. Então, vamos ao texto, e eu coloco algumas ampliações para que vocês entendam. Vamos lá. Os versículos 5 e 7, parte A, dizem assim: não se apoie na sua própria inteligência. Não fique pensando que você é sábio. Mas o que isso quer dizer? Não se apoie significa não confie em si mesmo. Duvide sempre de si mesmo, em qualquer situação. O mundo vai dizer: isso é negativismo. Você tem que ser positivo, você tem que ser um homem valente. A Bíblia diz: duvide. O mundo diz: nunca diga não ao seu filho. A Bíblia diz: diga não. É o contrário. Não confie, não encontre repouso, não faça da sua inteligência o seu lugar de descanso. Não vá confiando demais nas suas maquinações mentais. Duvide de si mesmo e dos seus pensamentos. Por isso ele diz,
Perceba que eu peguei uma parte do nosso texto e associei com outra que costura. Eu pretendo fazer uma costurinha aqui. Então ele diz: não fique pensando que você é sábio. Você não consegue enxergar o modo correto de ver a vida. Isso é sabedoria. Correto? Um animal não faz isso. Mas você foi criado por Deus para ter inteligência, mas para depender de Deus em relação a desfrutar da sua sabedoria como um dom. Se a sabedoria o torna distinto dos animais, ela é uma capacidade que Deus lhe deu, uma faculdade natural, que o ajuda a conhecer e a compreender as coisas. Você aprende o que quiser. Se você tiver disposição, você aprenderá. Eu me lembro que nas minhas viagens antigamente, eu não falava uma palavra em inglês, francês, alemão e espanhol. Resolvi que eu iria aprender, me comunicar nessas 4 línguas. Pelo menos em inglês, francês e espanhol, fui bem. O alemão mais complicado, porque meu avô nunca falou com a gente em alemão. E é uma língua difícil. Não existia internet, mas só Deus sabe o quanto eu ficava lendo textos e repetindo. Os cursos de inglês que eu achei, que eu ganhei, depois achei em sebos, eram em long plays, eram 6 faixas, lembram-se disso? Então cada faixa era uma lição, e eu ficava escutando e repetindo, lendo, escutando e escrevendo. Para minha surpresa, comecei a chegar nos aeroportos e começar a cumprimentar pessoas e entender alguma coisa. Você aprende o que quer. E tem mais. Na escola eu detestava inglês. Estudei o grego da Bíblia, porque resolvi que precisava aprender. Você aprende o que quiser. Resolvi que precisava aprender a ler, compreender e tentar interpretar um texto. Me esforcei para isso e continuo nesse processo de esforço. E fico pasmo ao ver alunos universitários que não conseguem sequer descrever o que acabaram de ler. São imbecis funcionários
disfuncionais, uma vergonha a um país, a educação de um país. A inteligência é uma habilidade que Deus lhe deu para entender e solucionar adversidades ou problemas. Você já reparou? Quando você leva alguma coisa para consertar, um diz assim: isso aí não tem jeito. Aí o outro chega e diz assim: tem. E você fala: é gambiarra? Não, tem jeito. Porque ele descobriu como resolver aquele problema. O outro ainda não, mas esse conseguiu. Você mesmo na sua vida particular aprendeu a solucionar problemas, porque você é inteligente. Todo mundo aqui é. O que você é, posso dizer, o que alguns são, preguiçosos. Não vão ficar chateados comigo? São preguiçosos. Veja bem, todos os domingos eu decidi que não daria mais pontos só, esboço, mas eu escreveria, porque eu preciso aprender a escrever, e vocês são minhas cobaias. Resolvi que vou digitar, escrever. Eu preciso aprender a passar as minhas ideias claramente ao papel. Não digo que consegui, mas creio que estou conseguindo. No entanto, o que alguns fazem com este material? Deletam, imprimem e esquecem, gastam tinta de impressoras e não leem durante a semana. Ontem eu dei um pega em condutores que pegam isso e chegam meia hora antes do grupo. Eu não li, mas estou aqui. O importante é a gente se reunir. Não, o importante é você saber o que vai falar lá, para não fazer papel de idiota. Você não pode tratar as pessoas como se fossem animais. Você tem uma responsabilidade perante Deus em chegar preparado. Eu não venho aqui sem me preparar. Por isso eu me responsabilizo por qualquer expressão verbal e me preocupo muito em não dar opiniões pessoais, pois me preparo para falar os conselhos de Deus. E parte do que Deus me dá está aí, diante dos seus olhos, no arquivo que você recebeu pela internet, de antemão. Naturalmente que será corrigido por pessoas competentes. Se a inteligência é tudo isto que eu falei, o que é a sabedoria? A sabedoria é diferente da inteligência, mas ela depende da inteligência.
Porque tem pastor que prega que quando Deus dá um dom, você faz tudo e não depende do seu conhecimento, da sua mente, da sua inteligência. Isso é um absurdo. Uma vez um camarada disse para mim: Deus me deu o dom de pregar, eu não preciso estudar a Bíblia, eu abro em qualquer lugar e prego. Você é um idiota. Tudo que Deus nos dá, tudo está engrenado, engatado, amalgamado com as outras coisas que Ele já nos deu. Você não pode desprezar o lado humano e achar que só as coisas divinas vão acontecer na sua vida sem o seu esforço pessoal. Eu estou fazendo algum esforço pessoal para estar aqui. Você está fazendo algum esforço pessoal para estar aqui. Porém, todos nós estamos aqui debaixo do fluxo divino. A sabedoria, diferente da inteligência, lhe dá a capacidade para enxergar a vida com a perspectiva de Deus. Por quê? Para que você ande com prudência e se preocupe com o próximo. A inteligência, ela é muito importante, pois ela torna você capaz de se adaptar às diferentes circunstâncias. E é sábio dizer que aquele que melhor se adapta às mudanças obterá mais vantagens ou sucesso sobre o que pensa ser muito forte e inteligente. Eu estou cansado de ver gente inteligente perdedora, fracassada. Ou você não? Você já não se surpreendeu alguma vez com uma declaração pessoal devido a uma observação particular feita a alguém, e você diz assim: como pode fulano tão inteligente agindo dessa maneira? Ou não? Sim. Quantos? Isso é comum. Por que a pessoa está agindo daquela maneira? Porque a vida está exigindo dele mudança, mas ele não se adapta. Teimosia. Você está ficando velho. Eu não. A Denise andou falando para mim que eu tenho que puxar aqui, puxar ali. Isso é sintoma do quê? De que tenho rugas. Hoje a Tati me mandou uma foto. Você me fez chorar. Novinho que eu era. Me apaixonei por mim mesmo. Então, veja lá. Aí, nós estamos ficando velhos. Como nós vamos nos adaptar? Alguns
entram numa paranoia. Ou não é verdade? Junto com a velhice, se fosse só ruga, estava tudo bem. Mas as dores das coisas lá de trás, lá atrás fala assim: Walter, faz exercício, que corpo atlético que você tem, maravilha, você sempre vai ser um cara saudável. Eu tinha um músculo coxa, que agora só tenho cabeça, tronco e membro. E tudo dolorido. Mas é necessário fazer exercícios. É necessário andar. O duro é quando não dá. Mas você tem que aprender a se adaptar. Você é novinho e está namorando e quer casar. E vai casar, se Deus quiser. Aí você entra no casamento e você quer viver uma vida independente. Não dá. Os homens, quando entram no casamento, aí começa a querer viver uma vida independente. Não vai dar certo, porque a mulher quer mandar. Então, quando uma mulher se torna muito mandona, ela também não se adapta. O resultado é uma confusão danada. Concordam comigo? E aí, nessas confusões, a inteligência se veste de esperteza. E quando a esperteza ultrapassa os seus limites, ela devora aquele que tenta ser esperto. Não tem como escapar. Um exemplo do que eu estou lhe dizendo está na vida de Davi, como disse no início. Vocês estão com fôlego ainda? Ele se apaixonou por Batseba. Lembra a história? Batseba era casada com Urias. E Davi um dia levantou e foi se espreguiçar na janela. No entanto, o que é? O que é? Marlene, se tivesse lá, o Davi não ia. Ele vai falar, o indiano não. Aí, Batseba sabia que Davi todos os dias ia naquela janela. Ah, vai me dizer que não. E ela colocou então lá vamos dizer assim, uma banheira, e começou a se banhar nu, para provocar Davi. Davi era um homem de Deus. Mas como
como diz o caboclo, ele não a resistiu. Ele viu aquela bela mulher e começou a fazer as suas considerações. No primeiro dia, talvez ele olhou, achou estranho, saiu, olhou. No outro dia ela estava lá de novo. Ele deve ter perguntado, uma terra tão seca, como toma banho essa mulher? Então, ele olhou e desejou. E ele começou a criar planos. Ele então chamou a mulher, conversou, ela chegou e disse: meu rei, toda tímida, mas lá dentro me beija logo. Então, Davi a engravidou. Ela chega com a notícia e diz: Davi, estou grávida. A casa cai. Davi então disse: teu marido é Urias, sim. Mandou buscar e disse: Urias, fica uns dias na sua casa, participa da vida da sua mulher. Imagine, Urias lutando lá na guerra, vendo o homem todo dia, aquele cheiro de homem, desodorante ali na base da areia. Aí Urias vai para casa. Quando Davi olha, ele está deitado lá na frente do palácio, em obediência. Ele não fica com a mulher, ele fica com o rei. Davi diz: não é possível, esse cara vai me estragar, porque se ele ficasse lá com a mulher, falaram: o filho é teu. Eu me livrei de um problema. A esperteza. A esperteza depende do que? Da inteligência. Davi então diz assim: então já sei o que eu vou fazer. Ele comunica lá ao Joabe e fala: pega o Urias e põe ele na frente da batalha mais terrível e deixa ele sozinho. Aí Davi, olha só, um homem de Deus. Aí ele pega, Joabe obedece e coloca Urias lá. A tropa vai e vem, e Urias vai e não vem. Olímpia! Morreu. Chega a notícia: Urias morreu. Chega à mente de Davi: resolvi minha situação, agora de acordo com as leis de Deus eu fico com essa mulher. Está tudo resolvido. Perante os homens está tudo certo. E Deus deixa tudo acontecer. Então Deus chama um profeta que um dia já havia falado com Davi, chamado Natã. E ele vem: oi Davi. Oi Natã. E então ele declara o pecado de Davi, vamos resumir logo, e diz: você é um ladrão e um assassino.
Davi toma um impacto. Como ele sabe? Ele sabe porque Deus sabe. Davi foi inteligente, esperto, mas ele não foi sábio. Ele não olhou para a situação com os olhos de Deus. Ele só viu interesses pessoais. Ele enganou seus comandados, mas não conseguiu enganar Deus, porque Deus tem 3 atributos, que esses atributos deixam qualquer um com a pulga atrás da orelha. Deus é onipotente, Deus é onipresente e Deus é onisciente. Deus tem todo o poder para fazer o que quiser, mas não faz porque não quer. Porque há certas coisas que Ele não vai fazer, Ele decidiu, cabe a mim aceitar. Deus é onipresente, Ele está em toda parte, porém, Ele se faz revelar em alguns lugares, e em outros não. Ele pode mostrar, por exemplo, o cara está roubando, Deus está ali, está, mas por que não fala? Eu estou vendo você roubar, hein? Ele não fala, porque ele decidiu não se revelar. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, mas Ele permite que a nossa consciência se cauterize em algum momento, entre numa situação de engano, fazendo-nos pensar que podemos enganá-lo. Exemplo: Adão havia acabado de errar, e Deus vem ao jardim, como se ele nunca estivesse lá. Ele estava lá, mas ele vem de uma forma que se revela a Adão. Ele tinha o poder para impedir Adão e Eva de errarem, mas não fez. E ele vem, ele é o Deus onisciente, e ele diz: onde você está? Ele sabe. E Deus sabe o que você faz. E a questão agora é o que ele diz: onde você está? Você diz: eu amo meus filhos, mas Deus sabe que você não faz nada por eles, ou faz de um modo errado. Você diz: eu amo a Deus, e a pergunta é: você me ama mesmo? Você se lembra de Pedro? Pedro, tu me amas? Eu amo. Segunda vez, terceira vez, até que Pedro compreendeu. A inteligência de Pedro o fez compreender o que? A sabedoria. Ele não enxergava o propósito da sua vida. Ele nunca negou que amava a Deus, mas o seu amor era insuficiente para obedecê-lo, para reativá-lo, para renová-lo, para restaurá-lo, para fazê-lo andar de novo.
profundo isso, não é? Deus está tentando com você há anos. Mas Ele não consegue reativar sua vida, por quê? Porque você não quer. Porque você colocou certas ideias ou pensamentos na sua mente que o impedem agora de ser quem você deve ser. Você não sente mais, não tem desejo por Ele, você não percebe, você não vê, não escuta. Isso tudo são sintomas de que você precisa se arrepender e mudar. A decisão de Davi ao se envolver com Batseba, segundo o que eu mostrei para você no início, não respeitou a lei moral de Deus. Ele devia dizer: isso é adultério. A Bíblia diz: não adulterarás. Jovem, não fornicarás. Adultério e fornicação é diferente. Isso trouxe malefícios à sua família. O seu prazer pessoal tomou o lugar de Deus. Davi olhou para o prazer e deixou de olhar para Deus. Ele serviu ao prazer e deixou de servir a Deus. E isso não fortaleceu seus familiares, tanto espiritual como moralmente falando. Ele não honrou o pai, pois as suas atitudes mostraram que Deus não estava dirigindo sua vida. Agora ele virou um enganador, um mentiroso, um adúltero, um assassino, um imoral, um homicida. Imagine o homem que escreveu o Salmo 23, a que nível ele desceu. Todos nós conhecemos o Salmo 51, que expressa o seu arrependimento sincero, verdadeiro e honesto. Mas, mesmo sendo perdoado, Deus não retirou as consequências dos seus erros de sua vida, que atingiram a sua família, pois Deus não o isentou de responsabilidade. Nós sempre ouvimos que o mundo é dos espertos, ou não é? Esta é uma declaração trapaceira, mentirosa, fraudulenta, mundana, porque na verdade a gloriosa terra não é dos espertos, mas ela é de pessoas dignas, verdadeiras, tementes a Deus e que buscam a sabedoria de Deus, porque este planeta vai ser purgado, extinto, restaurado, e só habitará nele aqueles que fazem a vontade de Deus. João disse: o mundo passa e tudo que está nele passa, mas só aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Um dia a esperteza é descoberta e se transforma em vergonha.
Por outro lado, o respeito a Deus que nos conduz a uma vida honesta sempre será um exemplo às futuras gerações e, por que não, à presente. Se a esperteza destrói a vida, o temor de Deus a eleva. O temor de Deus nos tira dos tons de cinza e nos leva para tonalidades claramente definidas. Por último, reconheça a realidade de Deus, na sua vida. Faltou de Deus. Reconheça a realidade de Deus na sua vida e seja ousado em confiar nele. Seja o tipo de pessoa que Deus quer. Versículos 5, 6 e 7. Aqui estão. Confie. Isto é, tenha ousadia em confiar, em sentir-se seguro no Senhor, de todo o coração. Deus diz, é difícil para vocês. Vocês têm que ser ousados, corajosos. Vocês estão comigo ainda? Ou já cansaram de vez? Não. Lembre de Deus. Não é lembrar. Saudade lembrando. Não. Admita-o, reconheça-o, distinga-o em tudo o que fizer ou em tudo o que estiver fazendo. Eu estou pregando aqui agora, preocupadíssimo com a presença dele, porque ai de mim se falar bobagens. Vocês não são propriedades minhas, vocês pertencem ao Pai. Eu sou apenas um instrumento escolhido por Ele para transmitir os seus pensamentos e caminhos e conselhos a vocês. Que Ele seja uma realidade na sua vida em todos os momentos, inclusive agora. E Ele então fará o que? Mostrará, isto é, Ele talvez endireitará, corrigirá, aplanará, ajudará a encontrar o que? O caminho certo. Se você precisa de disciplina, é isso que você terá. Se você precisa de iluminação, é isso que Ele lhe dará. Mas Deus, Ele interfere sim em nossas vidas, ainda que não mostrando os resultados futuros. Ele diz, este é o caminho certo. Exemplo: contrarie-me se for capaz. Deus chama Paulo e Silas para pregar em Filipos. No entanto, Deus nunca lhe disse que ele acabaria dentro de uma cadeia imunda, no meio do esgoto, amarrado a um tronco. E nunca lhe disse que ia ter um terremoto e que um carcereiro
ia se converter, as portas iam abrir, ele ia pregar, a família do homem ia se converter a Deus. Ele foi. O importante para Paulo era estar fazendo a vontade de Deus. O que vai acontecer lá não importa. Você fica o tempo todo, irmãos, eu vou orar porque eu sei que Deus vai me dar. Quem te garantiu? Você não sabe nem se você vai levantar e chegar no portão ali. Pode ser que eu morra essa noite. Por que não? Pode ser que eu vou, Denise, boa noite. E ela fica lá me berrando, você não responde. Você não corresponde. Eu estou morto. Você não sabe. Tiago diz: você não pode dizer que vai sair daqui e vai ali. Você só pode falar, e se Deus quiser você chega lá, do contrário você não sabe. Você tem que cuidar do momento, e o momento é agora. Vamos parar de brincar de evangelho, né? Essa turma fala assim: não, você vai fazer isso, Deus vai te fazer isso, vai te dar aquilo. Você não sabe, cara. Seja o tipo de pessoa que Deus quer. Por isso, tema o Senhor. Que é isso? Tenha medo dele, porque ele é justo. Reverencie-o, admire-o, respeite-o. E não faça nada que seja errado, isto é, desvie-se ou afaste-se do que é mal, do que é inútil aos olhos de Deus. Eu vou ser mais feliz agora com o filho que Batseba vai me dar. O filho morreu. Quando nós refletimos nossas decisões em relação aos pensamentos e caminhos divinos, isso significa que Deus é real, verdadeiro, presente em nossas vidas. Jesus disse aos líderes religiosos fanáticos em João 5,19: eu afirmo a vocês que isto é verdade, o filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o pai fazer. Tudo que o pai faz, o filho faz também. Isso significa respeito, amor, temor, obediência. Jesus nunca agiu pela emoção dos interesses pessoais, mas ele sempre agiu pelo que conhecia do caráter do Pai e da sua palavra. Deus era o seu companheiro verdadeiro. Todos os dias ele o procurava, todos os dias Jesus falava com ele, e Jesus de modo algum procurou trazer qualquer fratura, promover qualquer fratura ou prejuízo a esse relacionamento, e nós devemos seguir o seu exemplo. Eu mencionei há pouco o rei Davi na sua péssima escolha, porque Davi era uma pessoa comum, igual a nós, passível de erro. Mas o Salmo 51 que eu citei revela a sua expressão verdadeira de arrependimento. Quando ele se volta para Deus, ele resolve voltar a Deus com o espírito arrependido.
independente das consequências que estava enfrentando. Muito bem, a partir dali, Davi agiu com respeito, com temor, e fez tudo o que Deus lhe pediu para fazer. Deus o corrigiu, Deus o ajudou a andar por caminhos honestos. Davi se afastou da desonestidade. Davi lutou contra o orgulho, o egoísmo. Ele abandonou uma vida de orgulho e egoísmo para retornar ao plano original de Deus à sua vida. O livro de Atos dos Apóstolos diz o seguinte, em Atos capítulo 13, 22: depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei, e disse isto a respeito dele: encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero, e que vai fazer tudo o que eu desejo. O que me impressiona nesta passagem é essa expressão de Deus: o tipo de pessoa que eu quero. Quem é esse tipo? É a pessoa que faz a vontade de Deus. Depois de desmascarado por Natã, ele se humilhou perante Deus, porque ele sabia, pelo caráter de Deus, que ele tão bem conhecia, que esta era a atitude que ele deveria tomar. Ele precisava ser restaurado. Tudo que Davi desejava na sua vida era Deus. Não era a solução para os seus problemas, não era o livramento das consequências que estavam em sua vida. Pouco importava aquilo. Pouco importava se ele estava doente ou são. Pouco importava se ele tinha forças ou não. Pouco importava se ele tinha um reino ou não, se ele era rei ou não, se ele tinha dinheiro, riqueza ou não. O que ele precisava era a salvação da sua alma. Ele sequer se preocupou com o seu futuro na terra, mas o que ele se preocupou foi com a sua condição de momento. Como que eu estou? Eu estou mal, eu estou afastado de Deus, eu não falo com Ele, eu vivi para mim mesmo, eu só me preocupo em mim mesmo, eu só quero satisfazer os meus desejos. Chega! A decisão de Davi revela que ele não estava mais disposto a ficar se esforçando para possuir um reino, mas ele reconheceu sua pobreza espiritual e optou pelo reino de Deus. Em vez de dizer, eu sou o rei de um reino, não, eu sou súdito do reino de Deus. Davi reconheceu a sua fragilidade humana e o que ele precisava, o fortalecimento divino. Davi se dispôs a entregar os seus direitos a Deus para viver em função das suas promessas. Deus, eu fiz o que eu quis, eu usei o meu direito de rei, eu tomei uma mulher, tomei concubinas, fiz o diabo isso aqui. Chega! Eu não quero mais exercer os meus direitos, eu quero me humilhar perante Ti e fazer a Tua vontade, pois foi para isto que o Senhor me chamou, e nesse período da minha vida eu me desviei dos Teus caminhos. Por isso que Davi, sinceramente arrependido, se mostra ardentemente desejoso em fazer a vontade de Deus. A decisão de Davi em se arrepender diante de Deus não foi para alcançar um benefício. Ele não foi a Deus como muitos vão à igreja. Eu vou à igreja para ver se Deus resolve os meus problemas. Não, você deveria vir aqui para buscar Deus na sua vida.
porque você não sabe o que vai acontecer amanhã ou depois. Você precisa dele agora. Por causa da sua decisão, Davi ainda se tornou um grande rei, respeitado por todos. Gerou um filho chamado Salomão, que ampliou o reinado, fez o povo prosperar, trouxe benefícios, abundância, bênçãos para toda a nação. Mas o caso de Salomão é uma outra coisa que poderíamos ver futuramente. Tanto o povo como o país foram abençoados pelo Senhor. Segundo o profeta Natan, no livro de Samuel, disse que Davi erraria, que Deus o perdoaria, que Deus o castigaria, mas Deus o restauraria. Deus sabe que você errou, e Deus sabe que você vai pecar. Imagine, Deus chama, Deus está falando para Davi, Natan está dizendo para ele: Davi, eu estou chamando você para ser rei, mas saiba que Deus sabe que você vai errar, saiba que Deus vai te castigar. Davi está ouvindo tudo. Antes de assumir o reinado, Deus resolveu revelar para ele, coisa que não falou para Saul, nem para Salomão, mas para Davi falou. Por quê? Porque Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, um homem do tipo que Deus quer. Deus revela muitas coisas a ele, que não revela aos demais. Existem 10 filhos de Deus aqui, mas aquele que faz a vontade de Deus, este Deus revela coisas que não revela a outros. E nem por isso ele é melhor do que os outros. Se Deus revela a ele coisas, Deus vai cobrar mais dele, porque a quem muito é dado, muito será exigido. Há igrejas que não recebem nada, é sempre a mesma ladainha, mas há outras igrejas que recebem muito da parte de Deus, e dessas igrejas Deus vai cobrar. Se você concorda comigo, esta é uma igreja que ensina muito, e Deus vai cobrar muito. Ai de você e ai de mim, se nós não nos comprometermos com as coisas de Deus. Você nunca deveria ter vindo a este lugar, nunca deveria estar sentado aqui. Se você fizesse um exame e dissesse assim mesmo: eu não quero ter compromisso com Deus, é melhor que você se levante e vá embora. Seja honesto e vá embora, assuma o seu erro, ou então seja mais honesto ainda, inteligente e sábio, aceite as advertências de Deus e passe a andar pelos caminhos que Ele mostra, caminhos que Ele aplana, caminhos que Ele corrige, e comece a crescer. Mude suas atitudes e seja uma bênção nas mãos de Deus para o próximo e para a sua família. Queremos uma vida abençoada por Deus. Todos nós queremos ter famílias abençoadas por Deus, filhos, netos. Mas para que isso aconteça de algum modo, precisamos ser o tipo de pessoas que Deus quer, que estejam dispostas a fazer a sua vontade. A minha esperança é que as minhas decisões e as suas tenham como base os princípios e as leis de Deus, a fim de não sermos enredados pelas mentiras deste mundo trapaceiro, fraudulento, enganador.
Para isso, observemos as palavras do apóstolo Pedro. Portanto, sejam humildes, isto é, reconheçam o distanciamento de Deus e a necessidade de uma vida sob os seus termos. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. O tempo que Deus pode me honrar é incerto aos meus olhos, mas é decretado de antemão por Ele. Eu não sei o momento em que Deus vai honrar minha vida, mas se eu for humilde, é certo que Ele vai em algum momento. Talvez eu tenha que engolir espinhos, comer cactos, ter ferimentos, mas em algum momento Deus honrará a minha obediência. A minha visão não pode estar lá no futuro, a não ser na eternidade. Eu sei que o meu Redentor vive, e sei que Ele é poderoso para guardar a minha vida até aquele dia. Mas neste mundo, eu sei que o meu Redentor vive, mas sei que Ele pode permitir que eu passe por duras experiências, mas eu sei que no tempo que Ele já determinou, Ele honrará a minha vida. As pessoas saberão que eu servi a Deus, que eu fui um homem de Deus, que eu fiz a vontade de Deus. Não importa o quanto você já errou, não importa o quanto você já fez de errado, levante-se hoje na presença de Deus e seja humilde. Acredite no seu perdão, não peça para Ele tirar as consequências, isso depende dEle. Aprenda a viver com inteligência e sabedoria. Arrume a sua vida pelas orientações de Deus. Tenha uma vida restaurada, uma família restaurada, edificada no Senhor. Ame a Deus de todo o seu coração e deixe o resto nas suas mãos. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o que depende dele, não de você, deixa que Ele fará. Não importa quando eu vou morrer, o que importa é o que eu estou fazendo e como estou fazendo. Não importa se serei rico ou pobre, o importante é que se sou pobre, enriqueço a muitos, e se sou rico, uso também para ajudar pessoas. Eu aprendi que viver com sabedoria é enxergar a vida com os olhos de Deus, e não pela ganância dos meus olhos, pelos desejos profundos, egoístas da minha carne. Seja uma bênção. Volte a amar a Deus.
volte a desejá-lo. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Em meu coração, essa minha